Olá, que bom ter você aqui com a gente neste domingo à noite para a nossa terceira aula da jornada Lucro na Certa. É isso, né, Dani? Muito bem-vindas. Isso daí. Quero que vocês aproveitem muito bem esse conteúdo, que com certeza vai contribuir aí para a carreira de vocês, para o sucesso de vocês. Então fiquem ligados que a gente tem conteúdo para entregar, que isso é muito valioso. Isso aí. Vamos lá? Vamos lá! Então vamos. Me conta, Dani. E aí? Como é que está sendo essa jornada e o que a gente vai falar agora? Do que a gente vai tratar? Eu quero que vocês parem e pensem numa questão. Alguém aí já teve uma questão de ter que pagar um boleto naquele dia e a cliente, a última cliente, era exatamente o valor que precisava para pagar esse boleto, mas a cliente faltou. E aí o que acontece? Não conseguiu pagar o boleto, ficou com aquela angústia, porque era um fornecedor extremamente importante, ia pagar multa e uma série de questões. Eu fiz essa pergunta lá em João Pessoa, na nossa segunda aula, e a resposta foi praticamente unânime. A maioria já passou por isso. Isso é uma história muito complicada, né, João? Muito complicado e muito triste de a gente ver, né? Ter tanta profissional qualificada, competente, passando por esse tipo de perrengue, né? Isso é muito triste, é muito chato, quando a gente percebe que elas estão inseridas num mercado muito promissor, num mercado que está avesso à crise, né? A mercado da beleza está sempre crescendo. E o que acaba acontecendo é que ver essas profissionais passando por essa dificuldade a gente fica chateado. Então, mais do que isso, a gente tem que entender que ela precisa ter o papel da depiladora e o papel da empresária. São dois papéis e pode ser muito difícil para você entender você mesma fazendo dois papéis. O papel é da empresária, aquela que cuida do negócio. O outro papel é o papel da depiladora. E se vocês tivessem essa consciência, se vocês soubessem o quanto isso é importante e o quanto a empresa estruturada poderia ajudar, a profissional epiladora ela ia ter um salário pago pela empresa. Então, ter essa consciência, dividir os papéis e dividir principalmente os recursos da empresa, fariam com que você não passasse por esse tipo de problema, por esse tipo de dificuldade. Então, a gente começa de um lugar em que esse tipo de dificuldade não aconteceria. Essa é a importância da gente ter a consciência de quanto a gente cobra, que o que a gente cobra, a gente não é a nossa empresa, né? A epiladora não é a empresa é uma entidade e a epiladora é uma funcionária dessa entidade. Então, ainda que você cumpra e faça o mesmo papel, são coisas distintas e a empresa, sendo saudável, ela não deixa com que a sua funcionária passe por esse tipo de problema, por esse tipo de dificuldade. Não é? Isso. E aí você fala muito, você trouxe muito essa questão de que você trabalha mais do que você deveria, né? Então, isso é um ponto muito importante, né, João? O que você tem a falar, ressaltar essa questão? A gente vê que as profissionais, aqui aposto que todas vocês aí que estão do outro lado, imaginam que trabalham demais. A Dani conhece muito essa realidade, então vocês trabalham mais do que vocês deveriam, né? Muitas delas, inclusive, com custos pessoais, né? Seja tempo longe da família, ou às vezes com custos físicos, né, Dani? Como a gente viu lá no congresso de depilação, lá na Beauty Fair, que tinha uma profissional que teve que parar de trabalhar por conta de lesão, né? Por conta de ter trabalhado tanto e com tanta dificuldade, acabou incapacitada para o trabalho como epiladora. E ao mesmo tempo, a gente consegue ver que todas vocês, isso é muito fácil de imaginar, todas vocês gostariam de ganhar mais. E esse ganhar mais poderia ser uma realidade se a gente tiver de fato a consciência de que o negócio é diferente da epiladora. Então, essa jornada ela precisa ser de autoconhecimento, de consciência, mas principalmente de prática, né? Nós vamos falar isso mais para frente. Isso. E quando você fala de ganhar mais, de trabalhar menos, o que que eu vejo? A quantidade, como o João mesmo disse, dessa depiladora, essa depiladora que teve que parar de trabalhar, vocês não têm noção do potencial dela. Como eu vejo profissionais que têm muito potencial, só que elas não conseguem o resultado que esperam, né? Que esperam da questão mesmo financeira, do prosperar o negócio, né, João? Sim.
E isso acontece justamente pela falta de conhecimento, Dani. Falta de conhecimento e de planejamento, eu diria. Essas profissionais precisam olhar para esse negócio como um negócio, né? Que tem uma pessoa que executa e que ganha um salário e uma outra que administra o negócio. Então, como eu falei, é difícil muitas vezes a mesma pessoa entender que ela tem dois papéis, mas é fundamental que ela conheça e que ela saiba disso para que o negócio seja bem administrado por um lado e que não falte recurso, que não falte equipamento, que não falte material para a epiladora cumprir com o seu dia a dia, com a sua atividade, né? Então o negócio tem que dar apoio para a epiladora e a epiladora tem que ter uma gestora, que no caso é ela mesma, para fazer a gestão do negócio. Isso é absolutamente fundamental. E eu, como eu conheço a realidade, né, eu convivo muito com essas profissionais, sei o quanto vocês se dedicam para tudo isso acontecer, o quanto vocês passam no dia a dia. Eu vou contar aqui para vocês a história de uma epiladora, uma pessoa que era CLT e ela precisava trabalhar porque ela foi demitida. Ela acreditou que ela ia ter lá anos e ela ia se aposentar na empresa. Muitas pessoas entram, né, e acham que vão se aposentar lá. Mas ela foi desligada e ela teve um choque e falou: agora o que eu vou fazer? Porque lá foi o primeiro emprego dela. Aí ela teve uma. Desculpem, gente, ao vivo é assim, É né? assim mesmo, não tem jeito. Ela teve uma amiga, dona de um salão, que a convidou. Falou: por que você não vem trabalhar comigo? Vem fazer depilação. É tão difícil eu conseguir uma depiladora aqui que fique comigo por muito Uhum. tempo. E ela pensou: poxa, mas depilação, né? Nunca, eu recebo depilação, mas eu nunca fiz. E ela decidiu, então, enfrentar, porque para ela era a única solução que ela tinha naquele momento. Fez um curso, começou a trabalhar, e nesse de se desenvolver, né, de estar com pessoas, ela se apaixonou pela área e começou a atuar. Só que ali entra a questão do problema da empresária, que é o quê? Pouco tempo com a família. Ela não podia ficar doente, porque se ela ficasse doente, não ia ter aquele dinheiro, né? Uhum. Que a CLT acaba proporcionando, 13º, e ela tinha ali uma preocupação muito grande, porque ela sustentava a família. E aí isso eram as dores que ela tinha diária, porque isso é uma dor diária. Poxa, ela tinha uma vontade de fazer uma atividade física, não tinha tempo. Então, a quantidade de coisas que ela queria, mas ela não podia. Eu lembro que você me contou, inclusive, Dani, a história de uma que não conseguia ver o crescimento do filho, né? Eu não sei se é essa depiladora especificamente, mas a quantidade de trabalho muitas vezes faz com que ela esteja distante da família, né? Distante da família e até, João, você, por exemplo, tem as festas do filho, que às vezes é num sábado, que é o Uhum. maior movimento da profissional, e ela não pode desmarcar a cliente, às vezes, até porque ela tem ali o dinheiro certo para entrar, para pagar as contas, o boleto, Uhum. e ela não participava dessas festas, não participava desses eventos da criança, e a criança sente falta, né? Claro, Cobra, claro. fica triste. Então, são uma série de dores ali que a profissional não conseguia participar da vida do filho. Uhum. E é para isso que a gente está aqui, né, Dani? Eu acho que a gente está aqui para ajudar as depiladoras do Brasil inteiro a enxergar o seu negócio como um negócio. Então, eu acho que a gente precisa muito, a gente tem um pouco dessa missão, desse propósito, que aliás tem a ver um pouco com a minha história, de transformar, que cada uma consiga aqui transformar o seu negócio de fato em um negócio, se desvencilhar dessa imagem da depiladora, né, a epiladora profissional e a empresária. E isso é como eu fiz há muitos anos atrás. É desse jeito que eu comecei a minha história aqui. Você quer que eu te conte como foi? Gente, com certeza, eu adoro histórias, então, por favor. Então, deixa eu contar para vocês, gente. A gente não aprende a ser empreendedor em lugar nenhum. Então, até tem faculdade, tá? Mas na prática, quando a gente chega lá no dia a dia, a gente não sabe muitas vezes o que é empreender. E eu decidi lá atrás que, com tanto perrengue que eu passei, com tanta dificuldade, que isso era o que eu gostaria de fazer. Eu gostaria de ensinar as pessoas a serem empreendedoras, a terem mais tranquilidade nos seus negócios. E eu demorei muito para aprender as coisas que eu aprendi. Eu perdi dinheiro para justamente conseguir fazer as coisas do jeito certo. E eu falei, puxa, eu acho que eu consigo ajudar as pessoas a ter um resultado melhor. E o que a gente precisa mesmo, gente, é de direção.
de orientação. E é um pouco disso que a gente está fazendo hoje. Graças a Deus, eu tenho uma empresa rentável, uma empresa lucrativa, que me proporciona morar num lugar legal, que me proporciona ter tempo com a minha família, de poder proporcionar férias para as minhas filhas. Então, isso, para mim, tem muito valor. E eu tenho certeza que para você que está nos assistindo aqui, poder imaginar uma situação, uma realidade que você tenha todo esse tipo de possibilidade deve ser muito legal, né, Dani? E como que você conseguiu isso, João? Aí quando a gente muda a nossa cabeça, quando a gente entende que a gente não trabalha para um chefe, que não tem alguém pagando o nosso salário, que a gente é o nosso próprio chefe, a gente acaba tendo mais liberdade, mas ao mesmo tempo muito mais responsabilidade. Eu, assim como todas as depiladoras, vendo serviço. Eu vendo treinamento, eu vendo palestra. E o que acaba acontecendo é que a gente precisa entender que o nosso negócio é diferente da gente. Então eu recebo um salário da minha empresa, mas eu também sou sócio dessa empresa. E a empresa tem que gerar rendimento, tem que gerar dinheiro, lucro, para todas as atividades que estão envolvidas no negócio. Então, o que acaba acontecendo é que a minha empresa tem que ser lucrativa para que ela possa me pagar e poder investir em atividades de marketing, poder investir na segurança, poder investir no plano de saúde, poder investir nessas coisas que a empresa dá muitas vezes para o seu funcionário. De novo, é aquela história. Eu tenho a cabeça do empreendedor, numa atividade de empreendedor, de gestor do negócio, ao mesmo tempo em que eu executo muitas vezes o trabalho que eu faço com as empresas, né? E tudo isso começa, Dani, entendendo meus custos, entendendo tudo que envolve o meu negócio. Então, por exemplo, se eu preciso de um computador para aplicar um treinamento, a empresa tem que fornecer. E muitas vezes a gente acha, a gente confunde isso. Poxa, eu, pessoa física, tenho que comprar um computador. Não, a empresa que tem que me ajudar nesse processo. A empresa que tem que me fornecer os recursos. Da mesma forma, a empresa depiladora deveria dar para ela todas as condições, dar os insumos, dar autoclave, enfim, dar tudo aquilo que é necessário para que ela faça e desempenhe o seu papel. Então, a ideia é que a gente consiga ter essas situações separadas, o que é da empresa e o que é do funcionário. Porque a empresa também pode dar, lembra da história do cafezinho, que a gente falava lá nas outras aulas, né? Se você não assistiu, assista a aula 1 e a aula 2, que a gente fala um pouquinho dessa história do cafezinho. Saber se eu posso ou não dar um cafezinho, se meu cliente valoriza isso ou não, isso é uma responsabilidade da empresa. E a empresa tem que saber se eu vou dar um agrado para o meu cliente, se eu vou fazer uma promoção, se eu vou dar um desconto. A empresa precisa ter estrutura e recurso financeiro, dinheiro mesmo, para fazer essas coisas. Isso não é papel de quem executa o serviço, é o papel da empresa. E eu sei que é isso que falta para a epiladora, porque ela tem muito técnica, né? Então, essa questão da técnica, olha o que a Beauty Fair fez, tá vendo, gente? E é assim, gente, não tem jeito. Quem fala muito precisa hidratar e fica muitas vezes com a voz. Pois é, gente, uma aula atrás da outra. Não dá, né? Também vou tomar. E a epiladora tem essa questão, né, de muita técnica, muito curso de técnica e esquece o outro lado, que é o lado operacional, que é o que vai fazer o negócio acontecer, que vai fazer ganhar isso daí. Então, e mistura também, mistura o caixa pessoal do caixa da empresa. Isso acaba atrapalhando, né, João, a vida dela. Sim, mais do que atrapalhar, elas acabam se endividando, elas acabam trabalhando mais do que elas deveriam, como a gente falou lá atrás, e sempre com essa sensação de que, puxa, eu podia ganhar mais, eu podia ter um pouco mais de tranquilidade. E o que, que a gente faz para poder contribuir aí com essas depiladoras para elas não passarem por esses perrengues todos? Dani, a gente precisa mostrar exatamente o que elas precisam fazer para conhecer e formar o preço, né? Não vai ser na teoria, não é só chegar e explicar o que vai ter que ser. Tem que ser na prática. Como assim? Explica melhor, como Vamos lá. assim? A gente vai fazer, né, a gente vai ficar falando, né, o que elas precisam fazer. A gente vai fazer junto com elas, Dani. A ideia é que a gente vai pegar todas as situações reais, os custos reais, os preços que vocês têm de insumos e vai fazer esse processo acontecer na prática. Então a gente vai fazer uma lista com todos os custos, a gente vai ensiná-las a classificar esses custos, como é que a gente vai entender os processos que a gente tem envolvidos na administração do negócio e fazer uma oficina. Sabe qual é a diferença da oficina para um curso? João, me conta isso, porque eu estou gostando esse nome aí de oficina. É isso aí. Por quê? Porque a gente vai sair do curso com teoria. Então, quando eu faço um curso, eu tenho um monte de teoria, me passaram um monte de informações e eu preciso
ter tempo, ter dinheiro, ter disponibilidade para fazer isso na prática. A vida continua, né? Quando a gente sai de um curso qualquer, a gente volta para o nosso dia a dia, eu continuo tendo os meus horários, eu continuo tendo as minhas dificuldades, eu continuo tendo os estímulos que eu sempre tenho no dia a dia. E é como eu costumo dizer, né? O cotidiano muitas vezes engole a gente, né? Então, o que acaba acontecendo é que a gente acaba se dispersando. O curso, ele é muito bom, muito importante para dar conhecimento, mas ele tem um componente que a gente vai dar aqui e que o curso normalmente não dá. A oficina tem a ver com prática, tem a ver com colocar a mão na massa. E a gente vai começar ensinando os conceitos de precificação, né? Então, de forma prática, com os exemplos do dia a dia, com os exemplos de quais são os custos que estão envolvidos. Muitas vezes, a gente vai fazer um exercício aqui mostrando um custo que talvez elas nem enxergassem que seria um custo do estúdio delas. E para isso, a gente vai também classificar e mostrar a origem desses custos, para que ela entenda, isso é custo, é fixo, é variável, ou é investimento que eu estou fazendo. O investimento também drena dinheiro do nosso negócio, né? Então, a partir desse conhecimento dos conceitos, a gente vai partir para a ação. O que a gente vai fazer? A gente vai, de fato, pôr a mão na massa junto com elas. Na oficina, a gente aprende praticando, Dani. A grande realidade é que a gente vai listar e classificar tudo, a gente vai identificar até aqueles custos que a gente não sabia, né? E fazer isso com a realidade delas. Eu acho que essa é a grande discussão, é a grande diferença. E a gente vai discutir o pagamento de quem executa o serviço e de quem é o sócio do negócio. Aquilo que a gente falou nas outras aulas, né? A questão do segredo, de você ter o conhecimento, mas o conhecimento sozinho, sem a prática, ele não vai adiantar. Eu até falei lá no evento em João Pessoa, se você vai lá aprende uma técnica na teoria, se você não aplicar essa técnica, se você não praticar, como que você vai depilar se você não pratica? E eu sou uma pessoa muito. Quem me acompanha, inclusive, principalmente na questão de biossegurança, eu sou muito da prática, de trazer a teoria para a prática. Até por isso tem essa questão de, nossa, a didática. Não, é porque quando a gente pratica, quando a gente consegue entender melhor, a gente consegue enxergar, como o João falou. Você não tem tempo, você às vezes é engolido pelo dia a dia. Aí quando você tem algo que você pode sair de lá com um negócio pronto, você não tem mais desculpa, né? A desculpa de que, eu não tenho tempo para fazer, você não procrastina mais, né? Exatamente. Sabe por quê? Tem uma outra questão. Quando a gente fala de oficina, o que vem à nossa cabeça? O que tem numa oficina? Numa oficina a gente tem ferramenta. E o que a gente vai fazer, o que a gente vai entregar é ferramenta, mas não para epiladora, como você falou. A ferramenta, a prática da epiladora, ela já tem. A gente vai entregar a ferramenta da gestora, de quem faz, quem cuida da gestão do negócio, da empreendedora. Então, a empreendedora também precisa das suas ferramentas. Então, eu tenho certeza aqui que poucas depiladoras têm ferramentas para a gestão do seu negócio. Na oficina, a gente vai criar essas ferramentas para esse dia a dia, Dani. A gente vai criar as ferramentas em que a gestora possa aplicar de um jeito simples que funcione de verdade. Então, a ideia é que a gente possa ter ferramentas para garantir a continuidade daquilo que elas aprenderam. Então, a ideia não é que você saia com lição de casa, saia com alguma coisa para fazer. Não, você vai sair com pronto, com tudo na mão. A oficina que é epiladora vai sair com o preço certo, já sabendo como é que vai sair com as ferramentas para acompanhar a continuidade do dia a dia. Esse é o grande diferencial da oficina. Vocês viram que interessante você ter esse diferencial, a prática de tudo isso, entender já, né, tudo isso que o João falou, tudo isso na prática, os seus custos, isso é uma mão na roda, né? Porque a gente já está dando as mãos para que vocês possam sair dali com pronto. Você não, como eu já falei, você não vai mais procrastinar, não vai mais aquela coisa de não, eu vou deixar para amanhã, porque às vezes a gente tem aquela questão, né, de o sucesso tá ali, mas a gente vai adiando isso por uma série de coisas. Não, a ideia é que vocês dê o primeiro passo para que esse sucesso venha, né, João? É isso. E Dani, ninguém vai sair com dúvida, né? Sem saber exatamente seus custos, quanto ele pode dar de desconto, quais são os preços envolvidos no negócio dela, como é que eu monto o meu preço. Então, tudo isso vai estar pronto para elas, né? Ninguém vai sair com dúvida. Então, a grande diferença é que a gente tem a teoria e a prática juntos, entregue diretamente para qualquer
com quem esteja junto com a gente na jornada. Então, eu tenho certeza, Dani, que você tem exemplo de profissionais da área da beleza que são empresários de sucesso. Eu tenho um caso aqui em outras áreas, mas você quer falar um pouquinho de algum caso específico? Eu quero contar o caso de uma epiladora que eu tenho uma admiração muito grande, que inclusive a gente se conheceu num congresso da Beauty Fair, e ela contando a história dela no direct, eu comecei a me aproximar muito mais dela porque eu gosto disso. Para mim é muito importante. Lembra que eu falei que eu conheço a realidade? Eu conheço porque eu escuto. Eu estou sempre aberta a conhecer a história de vocês, porque isso faz com que eu melhore o congresso, consiga trazer o que vocês precisam. E essa história me trouxe ali muitas reflexões. O nome dela é Val, ela atende dentro de uma comunidade na zona norte de São Paulo. E o que me trouxe? Por que eu comecei a ficar muito atenta ao que ela me falava? Porque ela tinha um grande diferencial, que a gente sabe que não é um diferencial, a biossegurança não pode ser um diferencial, mas para o cliente é um mega diferencial, porque é onde a maioria não faz, principalmente numa comunidade onde você acha que tem os custos elevados, e ela tinha isso dentro da comunidade. E o preço dela era o maior. Então ela tinha clientes dentro da comunidade que pagava ali para ela um valor maior, que era o valor que ela realmente merecia, não só pela excelente técnica, mas também por todo esse valor agregado que ela trazia para o negócio dela. Isso é legal, né? Porque o cliente vê valor. Então, assim, por mais que seja um preço diferente, né, o preço que ela praticava provavelmente era diferente das outras da mesma região, o cliente que ela atraía era um cliente que valorizava justamente a questão da biossegurança. Então, estava disposto a pagar mais por causa disso, né? Exatamente. E aí o sonho dela, depois que ela começou a participar dos congressos, como a gente falou o tempo todo nas 3 aulas, ela praticava o conhecimento que ela adquiria em todos os congressos. Isso fez com que ela saísse da comunidade, inclusive foi esse ano, e fosse para o mesmo bairro, mas na área mais elitizada. Então, por conta do conhecimento, dos custos, se ela tinha condições de arcar com todo esse, porque lá na comunidade ela não pagava aluguel, agora ela ia começar a pagar aluguel, buscar novos clientes. Então, ela viu tudo, enxergou uma oportunidade mesmo de sair na frente, se destacar, mas antes de qualquer coisa, ela foi pôr no papel para saber se ela ia conseguir ali arcar com tudo isso. E essa é a diferença, né, Dani? Posso contar a minha história? Lógico, deve. Deixa eu contar para vocês, gente. Eu vou contar a história do Júlio. O Júlio é um tatuador, ele é amigo meu. Eu não tenho tatuagem. Você tem tatuagem? Não, gente, não tem tatuagem. Eu não gosto muito disso. Eu vou confessar para vocês que eu tenho medo. Eu não gosto dessa história de fazer tatuagem e tal. Muito embora o Júlio já tenha tentado me convencer. O Júlio é um artista, gente. E eu vou contar para vocês. Ele trabalhava num estúdio de tatuagem. Ele não era o dono, evidente. Ele era um profissional. Ele recebia 50% do trabalho que ele fazia. Então, a tatuagem lá, ele fazia, sei lá, uma tatuagem por R$ 200, não sei. Ele ganhava metade disso. Esse era o salário do Júlio. E ele viu o estúdio crescer. Então ele tinha, além dele, mais 2 tatuadores. O dono já não tatuava mais, que era um tatuador, mas ele fazia a gestão do negócio. E ele começou a fazer conta. Ele falou, puxa, esse cara está ganhando dinheiro. Estou pensando aqui, eu vejo o estúdio crescendo, o que ele paga para os tatuadores, o que sobra para ele, isso está revertido como um salário do gestor do negócio. E ele começou a ter ideia. Ele falou assim, puxa, eu acho que eu vou abrir meu estúdio de tatuagem. E ele tinha a visão do que ele precisava como tatuador. Só que antes de os caras, né, antes de ele começar a fazer o estúdio, abrir o estúdio dele, ele me chamou para bater um papo. E eu comecei a listar com o Júlio, eu falei, Júlio, então vamos lá, me conta aí quais são as despesas que você enxerga que você vai ter. E ele listou todas as despesas que ele tinha para executar o trabalho dele, porque era o que ele fazia, ele executava. E eu comecei a mostrar para ele que haviam custos que ele não enxergava, que eram custos do negócio. Então, assim, puxa, você vai ter um espaço, então você vai ter que ter formalização disso. Você tem uma empresa, você vai abrir um MEI, como é que vai ser? Ele não lembrava disso, não sabia nem quanto custava. Ele tinha, bom, você vai ter o seu espaço, você vai ter que decorar. Não é só ter a sua maca e o equipamento. O que mais? Você vai ter algum tipo de decoração para o seu estúdio? A internet que você oferece para o seu cliente, você vai oferecer? Pô, precisa oferecer.
Quem paga isso? Ah, sou eu. Não. No seu espaço, quem paga a internet é o negócio. Então ele começou a listar todos os custos, a gente fez uma planilha juntos, e ele começou a juntar todos os custos que ele precisava para abrir e manter o negócio. E aí ele chegou à conclusão de tudo que ele precisava investir para começar o negócio e o que precisava ter como empresa para o negócio rodar, além do profissional, do executivo, do que executava o processo da tatuagem. E ele falou: puxa, se não fosse você, eu tinha dado com os burros na água, porque normalmente o que acontece, a gente não enxerga, não tem a visão do todo. E o Júlio me agradeceu pra caramba e abriu o negócio dele. E como que ele está hoje? Qual que é? Me conta, Pois agora quero é, saber. todo mundo quer saber, né? Eu vou contar. Hoje o Júlio recebe o salário dele como tatuador, então ele sabe que ele tem a vida dele estruturada, porque ele recebe um salário, ele sabe quanto que ele vai receber todo mês. A empresa dele vai muito bem, obrigado. Então a empresa dele tem dinheiro para quê? Para investir na divulgação do trabalho dele, para comprar os insumos que ele eventualmente precisa, para pagar os custos do negócio e garantir o salário dele. Tá tão legal que ele já tem um segundo tatuador e o negócio dele está crescendo, ele está virando referência lá na região dele. Então ele está tendo um super sucesso, ele consegue programar férias com a família, ele consegue imaginar compras, né, de longo prazo, porque ele tem a previsibilidade do que ele vai receber, porque a empresa dele está saudável e consegue manter o negócio e o tatuador talentoso. O que é legal é que se ele não tivesse feito tudo isso, ele poderia até ter aberto um negócio e ia ter que fechar, ia ter que voltar. Então ele seria só mais um tatuador muito talentoso trabalhando para alguém que está prosperando porque empreende com uma cabeça de empreendedor. Isso faz toda a diferença. Olha que interessante, né? Então, quer dizer, ele enxergou a oportunidade, mas não bastou enxergar, ele enxergou, mas ele foi buscar conhecimento para saber, poxa, qual é o próximo passo? O que que eu preciso dar aqui para poder realmente fazer o negócio acontecer? E eu quero trazer aqui, que é uma coisa que eu gosto muito e que me veio um insight, já que você está contando essa história, onde eu vou, eu falo dessa história e que também não tem nada a ver com a área da beleza, mas tem muito a ver com empreendedor, porque são as oportunidades. O empreendedor, ele é visionário, ele enxerga. Eu vou contar para vocês uma história, outra história, que é a história do Valdir, do pipoqueiro, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração, assim, muito grande. Eu já tinha antes, até o dia que eu conheci ele pessoalmente, porque é aquilo que eu falei para vocês. Eu sempre vou atrás de oportunidades. E eu estava em Curitiba, tive a oportunidade de conhecer o Valdir pessoalmente. E tudo aquilo que você vê no YouTube, ele é aquela pessoa. E tudo isso que você está falando, dele enxergar a oportunidade, ele resumindo, né? Trabalhava numa banca de jornal e ele olhava aquele monte de ambulante na praça em Curitiba e falou: eu quero isso, eu quero ser um ambulante. Aí ele se cadastrou na prefeitura, ele demorou 14 anos para conseguir o carrinho de pipoca, porque ele queria a pipoca. Só que ele trabalhava na banca, ele não tinha um estudo, né? Desculpa mais uma vez. Aguinha, hidratar. Ele, ele foi e ele falou assim: mas eu não quero ser qualquer pipoqueiro, eu quero ser o pipoqueiro. O que ele foi fazer? Justamente o que o Júlio fez. Ele foi lá, estudou qual seria a melhor pipoca, testou as pipocas e ele falou: eu vou ser o melhor pipoqueiro. Então ele só vende pipoca. Mas olha que incrível. E hoje o Valdir, ele ainda tem um carrinho. Eu fui encontrar com ele agora esse ano, em abril, e ele estava lá trabalhando, vendendo a pipoca. Mas o Valdir, ele é um empresário de sucesso, dá palestras, é o garoto propaganda do Sebrae. Pela essa questão de ser tão visionário e de enxergar a oportunidade de estudar e praticar, porque ele falava para o dono da banca: você precisa fazer isso, aquilo, e o cara nem aí. E aí, depois de um tempo, inclusive, o dono da banca ofereceu a banca para ele comprar. Olha que incrível. Isso daí, gente, é ele deixar de ser um pipoqueiro, se tornar um empresário e conseguir fazer disso um sucesso. Sem dúvida. Tudo a ver com conhecimento, né?
Mas eu tenho certeza, Dani, que a história do Júlio tem um componente que eu acho engraçado. Ele não deu ouvido ao que eu chamo dos sabotadores. E mais do que isso, ele teve alguns comportamentos, Dani, que eu tenho certeza que o Valdir também, alguns comportamentos que fizeram ele ter resultado, ter sucesso. Então, acho que é super importante, era legal a gente listar um pouco desses comportamentos. Eu vou listar aqui alguns, e eu quero saber se você identifica aquilo no Valdir também, né? O Júlio, primeiro, ele entendeu que ele precisava ter conhecimento técnico. Então, assim, conhecimento técnico não da tatuagem, conhecimento técnico do empreendedor, de quem gere um negócio. Então, tecnicamente, ele sabia o que tinha que fazer, mas como empreendedor, ele tinha um monte de dúvida. E mais do que dúvida, ele tinha alguns pontos cegos. Então, ele só não enxergava. Se ele não tivesse a perspicácia, né, a sabedoria de falar, puxa, eu acho que eu não sei tudo, eu vou pesquisar, eu vou estudar, eu vou procurar, ele teria dado com os burros na água. É a história do Valdir, ele foi se preparar, não é isso? Ele foi pesquisar tudo isso. Ele fez vários cursos, não como você falou, não apenas, né, de preparar a pipoca, mas ele fez cursos de negócio mesmo, de precificação, de fundo de caixa. Então, ele se preparou a estrutura. É tão interessante que hoje o carrinho do Valdir, ele tem iluminação solar, então ele é movido, ele é elétrico, ele tem uma geladeira separada para manter o produto refrigerado. Uhum. E todos esses investimentos, ele falou uma coisa muito interessante lá no conteúdo dele, que inclusive eu vou até, tem um vídeo gravado, eu vou até disponibilizar isso daí. Ele falou uma coisa muito interessante, que o que ele fazia? Ele, parte do dinheiro que ele recebia da venda da pipoca, ele separava uma parte para investimento. E aí ele investiu, João, olha que loucura isso, foi o que me chamou a atenção a princípio, quando eu escutei a história dele. Ele investiu no jaleco. O Valdir, ele tem um jaleco para cada dia da semana. Para quê? Para mostrar que ele está sempre limpo, que ele lava e que ele troca de roupa diariamente. Mas tudo isso começou lá atrás, quando ele não tinha, não era um garoto propaganda. Ele pegava aquele dinheiro e falou: isso daqui é para isso. Então, tudo envolve. E a visão da empresa, puxa, eu tenho que me diferenciar. E eu acho que essa questão, Dani, que você está falando é muito legal. A diferenciação, ela reside justamente naquilo que o cliente valoriza. Então, assim, se o cliente não tivesse nem aí para a questão da limpeza, do asseio, ele podia trocar de jaleco e ninguém ia reparar, mas provavelmente ele entende do cliente. É a mesma história que a gente fala aqui para vocês. Entender o que o cliente valoriza faz com que ele gaste mais com você. É a história que você falou da epiladora, é a Val, né? A Val, O que exatamente. acontece com a Val? Ela falou, puxa, esta cliente que eu quero atender, ela valoriza a biossegurança. O Júlio teve um outro sabotador que ele deu conta, né? Aquela questão de preparar-se e não ficar ouvindo o que os outros falam. Sabe quem falava para o Júlio? Falou, isso não é para você? A mãe dele. Porque o Júlio não tinha formação superior. Ele fez até o final do ensino médio, até o terceiro ano do ensino médio. Então a mãe falava, que história é essa de você abrir o seu negócio, não é para você? Se ele tivesse ouvido a mãe, todas as pessoas que ficam falando, não, isso não é para você, não faça, não é para o seu bico, como a gente costuma dizer, ele teria desistido. Então, esse é um comportamento muito importante. A pessoa também ter a confiança e acreditar que se preparando, sabendo o que fazer e colocando em prática, pondo a mão na massa, ele vai ter resultado. Então, é para o seu bico desde que você se prepare para isso, né? Falando dessa questão de não é para você, um outro ponto muito legal, quando entrou a pandemia, o Valdir ficou muito preocupado com os pipoqueiros da região. Uhum. E aí ele pegou e falou assim: reuniu e falou assim: vamos fazer alguma coisa? Porque quem que vai comprar carrinho, né? Pipoca não funciona na pandemia. E ele deu a ideia de fazer uma pipoca delivery, uma caixinha especial, para que as pessoas comprassem pipoca pelo aplicativo. Perfeito. Nenhum pipoqueiro falou: isso não vai dar certo, isso não vai acontecer. O que o Valdir fez? Pois foi lá e fez a caixinha, começou a vender a pipoca no aplicativo e ele falou que foi quando ele mais faturou. Sim, porque ninguém estava fazendo, ele era sozinho. É a diferenciação de novo. Tem uma outra questão, né, que o Júlio, e com certeza o Valdir também, o Júlio se comprometeu a colocar em prática.
Então, às vezes, é aquilo que você falou bastante aqui também, né? A procrastinação. Ah, um dia talvez, quem sabe. Então, assim, a gente sabe que a prática é aquilo que transforma. E a gente vai falar também um pouquinho mais sobre isso. Mas o Júlio fez isso. Agora, o que a gente está falando aqui, e é muito importante que eu queria deixar claro para as nossas depiladoras, é que todo mundo aqui vai ter mais do que o Júlio teve. Porque o Júlio teve, conversou comigo, ele saía, pegava uma informação aqui, fazia uma planilha ali do jeito dele, tentava criar uma ferramenta colar. Então ele também bateu muita cabeça e ele acabou gastando tempo e algum dinheiro para colocar esse conhecimento todo. O que a gente está se propondo aqui, né, Dani, é entregar tudo para elas. Eu acho que essa é a grande diferença. Então, a ideia que eu fico me perguntando, na verdade, que eu imagino a pergunta das nossas queridas depiladoras. Puxa, eu já comprei tanto curso, será que eu vou fazer de novo um novo curso e vai ficar esquecido? No dia a dia eu não vou conseguir colocar em prática? O que vai ser diferente dessa vez? E aí eu respondo, a diferença é que a gente está falando de prática. A diferença é que a gente vai entregar tudo para vocês e vai fazer junto. Então, cada epiladora que estiver com a gente nessa jornada, ela vai sair com ferramenta e com todo o processo já pronto, desenhado, para que ela simplesmente mantenha. Então, esse é um grande ponto. Você vai ser, a epiladora vai receber a teoria, mas também a prática. A ideia é que a gente não vai ficar dando exemplos, né, Dani? A gente vai, nessa oficina, ou numa oficina, a gente pega as informações reais dos participantes e coloca tudo em prática. Então ela vai sair do curso exatamente sabendo tudo que ela precisa fazer. Então não é que vai ter lição de casa, eu vou ter que fazer depois. Não, você vai sair com tudo pronto. É só colocar em prática. Eu sei o quanto é difícil, né? Você ter o tempo. A gente sabe que tempo é dinheiro. Uhum. Imagina você economizar esse seu tempo, que é tão precioso, e fazer alguma coisa tão fácil, porque eu percebo assim que às vezes você tem aquela questão de, poxa, é, aprendeu no curso, isso é uma coisa muito real. Aprendeu no curso, a pessoa chega lá na hora que ela senta, fala, tá, e como que eu faço? Aí Uhum. vai lá mandar pergunta pro Professor, professor, pro aí o instrutor, professor demora 2, 3 dias para responder e aí ela não se consegue perde. fazer. Agora, quando você tem a oportunidade de pegar todos os seus custos, trazer na prática e falar, olha, agora eu sei tudo isso daqui, sair Uhum. daqui com tudo pronto é a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Sem Imagina dúvida. que incrível você ter essa praticidade e essa facilidade nas mãos, né? É. E tem muita gente que pode pensar assim, mas eu não tenho dinheiro, já fiz muito curso, já gastei tudo com dinheiro, não vou ter dinheiro para investir, ou não vou investir. Será que não é caro? Será que eu devo investir nisso? Eu devolvo a pergunta para você que está pensando isso, né? Se você não tem dinheiro para investir agora, o que vai fazer você ter dinheiro no futuro? Tudo que você fez até agora trouxe você até esse ponto. Então, se você não tem dinheiro, alguma coisa está errada. Se você tiver um negócio estruturado, você conseguir dividir o seu dinheiro, o dinheiro da empresa, a empresa vai ter os recursos necessários para esse tipo de investimento, inclusive no desenvolvimento do seu negócio. Então, se você não tem dinheiro agora, é bom a gente pensar o que está acontecendo de errado, né? E até porque, por exemplo, né, é aquela questão ali do cachorro correndo atrás do rabo, né? Uhum. Porque a gente tem que entender que para ter dinheiro, a gente tem que fazer mais dinheiro. Então, Sim. a gente tem que ter um investimento em algo que realmente vai fazer com que você tenha mais dinheiro. Às vezes a gente começa a investir em coisas que realmente, poxa, eu vou investir em mais uma técnica, eu vou investir em outra técnica. Você já está lapidada com um monte de técnica. Agora, Uhum. investir em algo que realmente vai fazer com que você possa ganhar mais dinheiro, aí você vai, investe naquilo que te faz ganhar mais dinheiro. Sobrando dinheiro, você investe em novas técnicas. É isso aí, perfeito. Outra coisa que as pessoas devem estar se perguntando é assim, puxa, e se eu não conseguir? Fizer todo esse curso, eles me derem as ferramentas e eu não conseguir colocar isso em prática. Eu queria deixar vocês muito tranquilas com relação ao seguinte. Eu entendo perfeitamente esse medo de não conseguir. A sensação de incapacidade, de incompetência é muito ruim. A diferença é que aqui a gente vai estar junto, né? A gente vai pegar você pelas mãos e a gente vai entregar tudo o que for necessário para que você consiga colocar em prática. E esse colocar em prática é uma questão de você vai investir, é um dia que a gente vai estar junto. Na parte da manhã a gente vai falar de teoria, vai trazer um pouco de informação. Na parte da tarde a gente vai ter muita prática. Você vai sair de lá com tudo pronto para colocar em prática.
Então isso não vai demorar, não vai tomar muito do seu tempo, né? Porque o tempo delas a gente sabe que é corrido, né, Dani? É como se eu estivesse numa sala de aula, com um monte de carteira e o professor estivesse passando ali. Ah, eu tenho uma dúvida, o que eu faço aqui? É isso daí. É como se Uhum. fosse numa sala de aula online. Então É. você tira a dúvida, você monta a sua planilha e sai de lá com o que você Uhum. realmente precisa para entender realmente por onde eu começo o meu negócio. Porque, como a gente falou nas outras aulas, entender do preço vai te dar base para quê? Para você saber quanto você pode investir em marketing para aumentar ainda mais as suas vendas, saber quanto que você pode investir naquela sua autoclave que você tanto precisa para não ter dor de cabeça com a vigilância sanitária. Então você começa a entender isso, isso vai te dar muito mais segurança e profissionalismo, né? Eu acho que isso Exato. a questão é profissionalismo, profissionalizar o seu negócio. Uhum. E a ideia, de novo, do tempo, né, Dani, assim, com um pouquinho de disciplina e com o conhecimento que você vai ter, com as ferramentas que você vai ter, você não vai gastar mais do que 10 minutos por dia para manter isso rodando. Então, assim, você pode falar, puxa, mas é muito difícil eu ter 10 minutos no dia. Poxa, será que você não tem 10 minutos para deixar organizado para o próximo dia, para você saber exatamente o que aconteceu naquele dia, preencher uma planilha? Isso é muito tranquilo. Por quê? Porque você vai sair com tudo pronto. Então, você vai investir um dia do seu tempo para ter todo esse conhecimento, todas essas ferramentas, e depois, com 10 minutinhos por dia, você vai entregar esse material. São Então, 10 minutinhos a menos de você mexendo no Instagram, é, olhando, né, ali a fofoca alheia é, e focando no crescimento do seu negócio. Porque se você crescer o seu negócio, aí você pode ter mais tempo, aí você faz o que você quiser com esse tempo livre, né? é. E assim, a última coisa especificamente sobre essa questão do tempo que eu queria falar, né? Tem muita gente que fala, nossa, é muito difícil fazer esse investimento de tempo, é muito difícil fazer um investimento financeiro, é muito difícil ter todos os dias ter que preencher uma planilha. Gente, ainda que você ache que seja muito difícil 10 minutos por dia, o que eu duvido, mas ainda que você falasse que tudo é muito difícil, eu digo que a gente tem que escolher o nosso difícil. É difícil reservar um tempo, é difícil destacar um dia para investir nesse trabalho, é difícil para você dar 10 minutos para isso tudo, mas o que é mais difícil? É mais difícil isso tudo que a gente está falando, ou é difícil não ter dinheiro para pagar as contas, ou é difícil não ter tempo com a sua família, não poder planejar umas férias? Escolha o seu difícil. É o difícil que você tem hoje, ou é esse difícil de um pouco de investimento para fazer com que isso tudo aconteça de forma prática e que te faça diferença na vida delas, né? Porque Então, escolhe assim, o seu difícil. exatamente, imagina o seu tempo que você tem ali tirando 30 dias de férias, indo para um lugar que você tanto quer. Tem tantas pessoas que moram em regiões que moram longe da família, que quer visitar a mãe que Isso. mora, né, no Nordeste. Tem muita gente em São Paulo que os pais moram lá, não tem Uhum. tempo para visitar os pais. Imagine se vocês tiverem tudo isso, todo esse controle nas suas mãos. Se você, é aquilo que o João falou, não, o meu difícil. Pense o outro lado. O quanto você sonha, o que você almeja para que você possa realizar todos esses sonhos, pagar uma escola particular para o filho. Às vezes tem pessoas que falam, poxa, queria tanto pagar um convênio, porque não quer depender do SUS. Olha quanta coisa você pode. Mas para isso, para você conseguir fazer tudo isso, você tem que arregaçar as mangas e botar a mão na massa e fazer acontecer. Porque é aquilo que a gente já falou. Se você deixar para amanhã, o seu sucesso é mais um dia menos de sonho que você se. Realização, né? Exatamente. É. Eu queria ressaltar que o grande segredo daquilo que a gente está fazendo está no nosso método, né? Está na capacidade que a gente vai ter de entregar um projeto pronto, fechado, com começo, meio e fim, com ferramentas para que você consiga utilizar isso no seu dia a dia. Então não tem lição de casa, não tem que deixar para depois, não tem nada disso. É de fato a gente fazer junto com elas o tempo inteiro. E como você falou, né? A gente arregaçar as mangas. Então, para isso, a grande dúvida, a grande pergunta que a gente tem é o que elas precisam fazer, Dani? Qual que é o próximo passo? No dia 29, agora de setembro, no próximo domingo, o que vocês vão fazer? Vão assistir mais uma aula, que seria a nossa quarta aula, onde a gente vai tirar
todas as dúvidas. Qualquer dúvida que você tiver, a ideia é que você saia dessa última aula, sem dúvida nenhuma, com a certeza de que você quer um próximo nível, que você está cansada de estar estagnada aí onde você está. Você vai mandar essas dúvidas lá para o grupo do WhatsApp, todas essas dúvidas, e a gente vai esclarecer uma por uma, para que a gente possa te dar a mão e fazer com que você chegue aí mais longe. É isso mesmo. Então, olha só, é super importante. A gente sabe que no calor aqui, quando a gente está conversando, você pode ter muita dúvida, você pode pensar, puxa, o que que eu vou falar? E assim, você está no calor, é que você pode, no dia a dia, você vai sair daqui agora, vai, enfim, vai começar a semana, se amanhã é segunda-feira, você vai pensar, puxa, eu queria ter perguntado isso, eu queria ter perguntado aquilo. A quarta aula é para isso. Então, coloca no nosso grupo do WhatsApp todas as dúvidas que tenham surgido aí hoje, amanhã, na terça-feira, para que a gente possa se preparar para a próxima aula, tirando todas as suas dúvidas, né? Acho que isso é super importante. Então, marca essa. Pode falar, não, imagina. Não, eu ia falar, marca essa data, 29 de setembro, a sua vida começa a mudar para sempre. Você vai deixar todas as dificuldades para trás, você vai deixar os perrengues para trás e vai começar a mudar a sua vida de vez. Dia 29 é o último dia das suas dificuldades e o primeiro dia da sua vida mais feliz e mais próspera. Adorei esse final, assim, nossa, pois é. E uma coisa importante, a gente vai ter ali aquelas primeiras profissionais que adquirirem, que a gente vai contar tudo no dia 29, vão ter ali algo muito especial, tá? Que a gente vai contar para vocês e também vão ter promoções, então vocês não podem perder ali a quarta aula para vocês poderem saber detalhadamente de tudo que vai acontecer, né, João? Dia 29, gente, é o dia que vai começar a mudar a sua vida de uma vez por todas. Mas eu queria só dar um último recado, Dani. Normalmente, a gente tem muita dificuldade com as coisas que são novas. Sabe por quê? Porque aquilo que a gente já conhece, é mais confortável para a gente. Então a gente acaba se acostumando mesmo com as coisas que não são boas. Por quê? Porque a gente já conhece. Então eu não estou falando só disso, só do seu negócio, mas tudo na sua vida. Se você não está feliz com alguma coisa, você precisa mudar. Você precisa ter coragem de enfrentar o novo, de fazer diferente. Por quê? Porque não é porque a gente já conhece alguma coisa que aquilo é bom. Ele só é confortável porque ele já é do nosso conhecimento. Então é fundamental que você tenha coragem para enfrentar o que é o novo. Porque às vezes, num lugar novo, num lugar diferente, numa posição diferente, numa perspectiva diferente, você vai ter o sucesso que você nem imaginava que poderia ter. Então, cuidado com, é confortável, porque o ruim que a gente conhece, ele passa a ser confortável. O novo sempre dá um certo desconforto. Então, se você quer de fato mudar alguma coisa na sua vida, comece a olhar e se desafiar ao novo. Não fica conformada com as coisas que você tem, porque elas simplesmente são conhecidas. E o que é ruim também a gente se acostuma, né? Então, se você não dá para você mudar o seu passado, isso já foi. Mas hoje é o dia que você pode começar a mudar o seu futuro. Hoje não, dia 29. Dia 29 você começa a mudar o seu futuro, os seus resultados e aquilo que você quer para a sua vida. Uma vida mais tranquila, uma vida mais feliz, tanto para você quanto para as pessoas que você ama. É isso, Dani? Exatamente. Eu fico imaginando a quantidade de profissionais transformadas que vão me relatar, falou, Dani, olha, graças a essa oficina eu consegui realizar esse meu sonho. Então é isso que a gente espera dessa entrega. Quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonada pela depilação, o quanto eu sou apaixonada pelas depiladoras, e o que a gente quer realmente é essa transformação, e a gente vai juntas com vocês levar vocês aí para um outro nível de profissional, para vocês se tornarem sim uma empreendedora. É isso aí. Espero cada uma de vocês no dia 29, onde a gente vai mostrar como é que começa e aonde essa jornada vai te levar. É isso? Isso daí. Então, aguardamos vocês dia 29 de setembro. Beijo. Domingo que vem. Tchau. Tchau.